tá? Se hoje em dia, as pequenas reformas que a gente tem, né? Se hoje em dia eu e o Luigi não estamos trabalhando 18 horas por dia numa fábrica, e os nossos filhos de 6 anos não estão servindo de canário na mineração por 14 horas por dia, é precisamente porque várias pessoas, dica, todas elas de esquerda, lutaram e deram suas vidas para a gente ter isso aqui. Quem civilizou minimamente o capitalismo, que é predatório, portador de doença, portador de morte, foram os comunistas, foram os socialistas, foram os anarquistas, foram os militantes. Foi a esquerdalha. A Tá? esquerdalha. Então foi a petralhada inteira que minimamente humanizou esta merda. Uhum. Tá? E aí, quem vem. E aí é muito engraçado, porque toda vez que um nazista é exposto, os liberais, que não são nazistas, têm que sair correndo desesperado para defender. Por quê? Né? A gente não sabe, mas eles têm. Eles sentem essa necessidade. Né? Não, cara, é um negócio ridículo. A gente assistiu o corte inteiro aqui ontem. E é um negócio ridículo, assim, que a gente perde a paciência, porque tá lá, aqueles absurdos lá de tudo. Mas se a pessoa quiser ser anti-judeu, não sei o que, não sei o que. Aí o deputado lá, do nada, ele solta. Ah, mas no estatuto do PCdoB tá lá que tem que exterminar a burguesia. Aí o negócio assim. Aí a própria Tabata, né? Que não, tá não é longe de ser comunista, ela fala, duvido, não tá. Aí o Kim, tá sim, não tá. Sei o quê? Chama aqui, né? Eu fui aqui, peguei o estatuto. Óbvio que não tem. Nem a palavra burguesia tá lá, tá ligado? Mas assim, o cara, você vê que tá lá o cara falando uns absurdos e o deputado tá com fantoche de comunismo. Não, porque é ruim ser antijudeu, mas e o comunismo, hein? E assim, né? E assim, não, e eu acho que foi errado, né, proibir os nazistas na Alemanha. O cara literalmente falou que ele acha errado a proibição da ideologia nazista na Alemanha. Não, o argumento deles é assim, que se deixar Não, mas os idiotas falando, eles... Eles vão se expor pela sua idiotia. Meu amigo, me poupa, me poupa. Isso é normalização de discurso. E ainda tem uma outra coisa que eu vou, né, passar a larga do que a gente tá discutindo e vou falar, né? Só tá acontecendo essa celeuma toda porque a palavra nazismo é um grande tabu, né? Porque tudo que foi dito sobre o nazismo já havia sido dito antes sobre o racismo, já havia sido dito antes de forma diferente em relação à misoginia, já havia sido dito antes contra várias populações LGBTQIA+. Ou seja, chegou no momento que doeu por quê? Porque doeu no bolso do patrocinador, porque o patrocinador fala assim... Ele falou de racismo, mas daqui a 3 semanas a gente esquece. E eu tô vendo aqui o número do meu demográfico. O meu demográfico ele é pelo menos 60% branco nas classes A e B. Então eu vou manter patrocinando aqui. Mas na hora que ele falou nazismo é tabu. Né? Ele não falou nada diferente em relação ao nazismo do que ele falou no racismo. Gente, nós estamos falando de um cara que foi no Twitter e perguntou: mas é crime cometer crimes? Ele perguntou: é crime ter uma opinião racista? Bicho, para um caralho, tipificado, de várias formas diferentes. Né? Então, assim, isso só tá acontecendo agora porque ele conseguiu tocar em algo que ainda de alguma forma, por mais normalizado que seja, ainda é tabu. Cara, o medo é... E a tentativa desses caras é que não seja. Não seja, exato. É chegar num ponto assim que não seja mais. E para mim, João, é muito claro que esse anticomunismo, de equivaler comunista a nazismo, na verdade, a ideia deles não é demonizar ainda mais o comunismo, que era demonizado muito antes do nazismo. É desdemonizar. Desdemonizar o nazismo. Vai falar assim, mas você acha o nazismo ruim? O comunismo é a mesma coisa. Olha só, tem um partido comunista. Ou seja, talvez não seja tão ruim. Né? Tanto que isso é dito, se a sociedade aceita o comunismo, por que não o nazismo? É basicamente isso. O resumo do quadro geral era isso, né? Era isso, olha, se aceitam o comunismo, por que não o nazismo? Tipo, caralho, velho, serião? Serião? Esse é o ponto, e é isso que causa indignação, e é isso que, pô, pra isso que eu falei, cara, vou fazer o convite pro João pra ele vir aqui pra tentar... Não, cara, e a gente tem que puxar a corda desse ônibus e falar a que ponto chegamos. E tem que entender outra coisa também, gente.
que barata não vota pro esgoto, barata e rato não volta pro esgoto com pedido, com gentileza, com flor e com petição do Avaz. O nazismo, o fascismo, ele precisa de ser esmagado, tratorado, macetado, destruído, obliterado. Essas pessoas têm que sentir vergonha e medo. Esses caras pararam de sentir medo. Já houve uma época em que as pessoas tinham medo de falar isso. Não é que elas não pensavam isso. Não é que elas não trocavam essas opiniões em seara privada. O Brasil sempre foi paraíso de neonazi. Cara, a gente viu semana passada um neonazi condenado vir fugir pro Brasil. Ele tinha garantia de ser neonazi no Brasil. Ele não tá fazendo isso à toa. E eles não estão fazendo isso de hoje. O que a gente mais tem é nazi, é facho, é careca tatuado com suástica de cima e embaixo.